O NUPEP apresenta Bem, que bom estarmos mais uma vez reunidos para mais um estudo. E neste nosso encontro nós comentaremos sobre as reflexões trazidas pelo professor Jorge Melquiades no segundo programa da série Nossa Posição, e que foi intitulado como Consciência, Luz que Deflora Trevas, iniciando com o tema da motivação. A motivação, que é um estudo da psicologia geral que explica os motivos que levam as pessoas e os animais a agirem ou reagirem. Freud, quando elaborou a teoria da psicanálise, ele adotou o princípio de constância das excitações psíquicas para explicar as causas do funcionamento mental. Então ele fez uma comparação do funcionamento mental ao funcionamento de uma máquina. Isto ao modo do mecanicismo. O mecanicismo, que é o estudo que compara o que vê na natureza, inclusive no corpo humano, tudo como um funcionamento de uma máquina. Na psicologia racional, é o princípio do prazer-poder. Ele serve para explicar a causa geral dos comportamentos, bem como o ponto de partida e para analisar os motivos de cada vez mais específicos e mais detalhados. Então o professor traz um exemplo do príncipe, do belo príncipe, porém pobre, que se casa com a feia bruxa da corrupção, para gozar dela, dos prazeres que ela poderá lhe conceder com sua magia e com seu poder. Nós podemos ver também, como exemplo, alguns políticos que em sua narrativa dizem que vão tirar pessoas da miséria, que irão salvar as pessoas da pobreza, etc. Só que em seus atos vemos que estão aliados a meios corruptos e se envolvem com a corrupção para se manter no poder e para enriquecer a si próprio ou seus familiares, enfim. E por abuso a estes meios corruptos, acabam inclusive a ser presos, como é algo recorrente que estamos vendo atualmente em nosso país. Mas é importante esclarecermos que este programa que nós vamos conversar hoje, Consciência, nossa posição 2, Consciência, a Luz que Deflora Trevas, ele foi produzido pelo professor Jorge Melquiades e foi ao ar no governo anterior a este, atual. Um governo, aliás, com um governo esquerdista, com uma ideologia de esquerda, e que vai ficar para a história
como o governo mais corrupto da história do Brasil. E, então é importante trazer isso, esclarecer isso, porque o professor ele vai citar alguns exemplos, ele vai discutir alguns temas, mas que dizem referência a este período. E voltando um pouco ao princípio do prazer, o princípio nos informa que todo ser sensível, desde o mais simples, do mais rudimentar ao mais complexo, que é o caso do homem, ele se afasta daquilo que lhe causa desprazer, desconforto e, por consequência, se aproxima daquilo que lhe dá prazer. Uma pessoa, ela se afasta do que lhe causa dor, desprazer, desconforto. Esse desprazer ele pode ser meramente o de não ter o gozo do prazer. Então, um exemplo: dinheiro dá prazer? Sim. E a ausência de dinheiro? Um desprazer. O prazer ele sempre será a meta, o fim que o comportamento pretende realizar. Mas aquilo que motiva esse comportamento, desperta, mantém e sustenta esse comportamento até o seu final, sempre será o desprazer, o desconforto, a dor, sempre. E na psicologia racional, o princípio do prazer ele ganha uma terceira dimensão, que é a dimensão do poder. Então, isso significa dizer, quando nós falamos em dimensão, nós estamos falando em proporção. Então, numa primeira dimensão nós temos o desprazer, na segunda dimensão o prazer e na terceira dimensão o poder. Imaginemos, para ter uma referência de dimensão, um desenho, um gibi. Um gibi que eu vou observar o seu desenho em duas dimensões. Então eu vou ver a largura e vou ver a altura deste desenho. Agora imagine que esse gibi tenha sido projetado, criado para... Se você fizer o uso de um óculos em 3D, você vai ver a profundidade do desenho. Então, quando a gente fala dessa terceira dimensão na psicologia racional, todo indivíduo se afasta do que lhe causa desprazer e se direciona em busca do prazer, mas para obter esse prazer ele precisa controlar, ele precisa ter o poder. E ele precisa controlar a si mesmo. Esse controle é o controle do movimento do próprio corpo, num primeiro momento. A mosca se aproxima de um alimento, do açúcar, por quê? Porque ela é capaz de controlar os movimentos da sua asa. Ela é capaz de controlar o seu corpo, o movimento do seu voo no espaço, né? E o professor, no programa, ele traz um outro exemplo. Ele está sentado e bebe um gole d'água no copo. E com esse exemplo ele demonstra e faz a seguinte colocação: desde que eu era bebê, demorou muito tempo para eu conseguir controlar os movimentos do meu corpo e aprender a controlar a psicomotricidade do meu corpo no espaço, para ser capaz de pegar o copo d'água e levar o copo até a boca e beber a água. Então, com isso, ele está demonstrando que para que eu tenha o prazer de beber a água, se eu estiver com sede, eu preciso ter o controle do meu braço, da minha mão, né, para levar o copo d'água. Quando eu controlo o meu corpo, eu passo a controlar o copo d'água. Então, o copo d'água passa a ser o meu objeto de amor. Então, todo o controle do próprio corpo é que vai me possibilitar controlar tudo mais no meu ambiente. Objetos, pessoas, animais, tudo. Tudo eu vou buscar controlar para ter prazer. O professor, no programa, ele faz um convite ao telespectador para que se auto-observe. Observe a maneira como está sentado assistindo o programa. E a maneira como o indivíduo está sentado assistindo o programa é a maneira que ele controlou o próprio corpo para ter a posição mais confortável. Ele pode estar deitado, sentado, esparramado no sofá. E ele pode também pegar o controle remoto e mudar o programa, mudar o canal, né? Ou desligar o programa do professor. Com isso, ele demonstra que, possivelmente, o programa ele está fugindo das reflexões que o professor Jorge está trazendo no programa.
as reflexões estão lhe causando desconforto, desprazer. E ele quer evitar o desprazer, ele busca o prazer mudando de canal ou desligando o professor. Com esse exemplo, o professor está demonstrando que não é só controlando o próprio movimento do corpo que nós buscamos prazer, mas também é através do controle da mente, do controle daquilo que se passa na nossa mente, que buscamos o prazer. O homem, sendo um ser pensante, ele buscará imaginar situações que lhe forneçam prazer. E ele faz isso de uma maneira automática, quase automática, instantânea, reflexa. O que seria um comportamento reflexo, instantâneo? Ele não pensa, vou mudar o programa porque está me causando desprazer. Não, ele faz. Então, um mecanismo reflexo é um mecanismo de contração ou dilatação da pupila, por exemplo. A pupila, ela se contrai se ela estiver num ambiente iluminado e ela se dilata se ela estiver num ambiente mais escuro. Então, pensar naquilo que me dá prazer é tão instantâneo quanto o movimento da pupila. Não é algo que eu vou programar ou eu vou fazer isso de maneira consciente e voluntária. Eu faço. Então, um exemplo simples. Eu estou lá no meu trabalho, mas já estou pensando na viagem de férias que eu vou fazer. Vou para a praia. Ou estou pensando no final de semana que eu vou para a balada. E lá na balada, quem sabe, eu encontro aquele gato ou aquela gata que tanto me interessa. Né? Eu posso pensar no carro novo que eu estou querendo adquirir. Eu posso pensar em fugir da falência moral do Brasil, me imaginando morando na Itália, morando na Suécia, morando no Japão, nos Estados Unidos. Então, todos esses exemplos, eles demonstram o quê? Que pensando naquilo que me dá prazer, eu fujo de pensar naquilo que não dá. Justamente fugindo de pensar naquilo que causa desprazer, é que muitos de nós sentimos prazer em acreditar que somos racionais, sem precisar fazer nenhum esforço para isso. Grandes filósofos já atestaram que o homem tem um potencial racional. Sócrates, no século V a.C., já falava em desenvolver o logos, a capacidade racional, e se dizia orientado por um espírito. Platão, que era discípulo de Sócrates, colocou a razão na alma imaterial do homem, que só poderia ser atingida quando o homem superasse o mundo sensível, que é captado pelos sentidos. Aristóteles, discípulo de Platão, postulou que somos animais lógicos, racionais. Então, com tanta autoridade falando que somos racionais, fica fácil acreditar que a razão não precisa ser desenvolvida, não precisa ser exercitada. Fica fácil porque a razão, assim como os pelos do sovaco, são naturais. Entretanto, essa racionalidade que não foi desenvolvida, porque não houve nenhum esforço para isso, fica natural que ela nos faça superiores aos outros animais. Fica muito natural, fica. Por que será que muita gente deixa de desenvolver o raciocínio? Começam as questões, né? O que existe, na verdade, é uma crença de que raciocinar é a mesma coisa que pensar. Apenas imaginamos que a razão é que nos torna amorosos, humanitários, inteligentes, sem que a gente precise fazer esforço algum para isso. E essa crença não seria abalada se em algum momento a gente não nos sentíssemos desgostosos, aborrecidos, com um arrependimento de um ato impulsivo, desastroso que a gente cometeu
e que desencadeou numa fechada de carro que resultou num acidente de trânsito, numa agressão que a gente faz num momento de discórdia e que a gente magoa as pessoas que a gente ama, naquela paradinha rápida que a gente dá numa vaga proibida e que acaba gerando uma multa, ou pior ainda, uma reportagem na televisão mostrando que a gente não é tão bom assim. Bom, esses momentos são encantadores, pois revelam a ausência de discernimento para a gente perceber a própria intolerância, a agressividade, a raiva, essa confusão. É quando cada um poderia se perguntar: onde está aquela tal racionalidade? Onde está aquela tal superioridade? Aqueles filósofos que a gente citou diziam que os animais são regidos pelos sentimentos e que o homem é regido por uma conduta lógica. Mas cabem outras questões. Se eu não sou racional o tempo todo, eu sou irracional? Para manter o equilíbrio, o prazer da ilusão, nós buscamos nesta crença que somos parte racional e parte animal. Pronto, fica resolvido. Mas aceitar isso sem raciocinar não seria ficar só com a crença? E crença, gente, é racional? Não. E se eu for 1% racional e 99% animal? Eu não vou ser irracional? Que pergunta desconfortável, chato, não é? Já causa um desconforto, já causa um desprazer, já causa dor, e isso é motivo para agir. Aí vem uma outra questão: qual ação que eu terei para sair do desconforto? Racional ou irracional? O professor propõe agir racionalmente para desmascarar as mentiras próprias e alheias, para descobrir a verdadeira e real posição na existência. Buscar a verdade e não crer que tem a verdade. E para isso, gente, é preciso adotar métodos racionais e não ficar com as crenças que dão prazer. Fomos convidados então a realizar esforços racionais para descobrir qual que é a nossa verdadeira posição na existência. Sobre esse convite, a gente já pode fazer uma previsão. Acabamos de ver o que significa o princípio do prazer, né? Então, de acordo com o princípio do prazer, só vai atender ao convite e assistir aos programas as pessoas que buscam o prazer raciocinando. E por uma lógica reversa, quem não sente prazer em raciocinar não vai assistir ao programa. Raciocinar significa encadear ideias de uma maneira lógica. Seria como fazer um cálculo mental. Apresentar premissas, reunir premissas de modos que elas tragam uma conclusão, ou seja, você possa deduzir dessas premissas uma ideia nova. E essa conclusão pode servir também de premissa para novas ideias e novos encadeamentos racionais. Esse é o convite do professor, mas normalmente as pessoas não estão interessadas em fazer esse encadeamento. Ligam a televisão querendo ver um filme, se distrair, ver uma novela, futebol. Esse é o comportamento usual daqueles que assistem à televisão. Ou, se buscam um assunto mais complexo, filosófico, querem normalmente uma informação, como por exemplo, Einstein
declarou que E igual a mc ao quadrado, ou seja, que a energia é igual a massa à velocidade da luz ao quadrado. Então, informações como essas, né, que servem a um interesse que não o do raciocinar. E o que o professor propõe é que entendamos o encadeamento lógico, como foi que chegamos a determinadas conclusões, para que concluamos juntos nesse processo racional. Diante disso, sabemos que só vai buscar desenvolver este esforço racional aquela pessoa que, de certa maneira, tomou consciência de que, enquanto não raciocinar, vai permanecer na posição de mero crente. Crente, por exemplo, na própria racionalidade, que não desenvolveu, não se esforça para ter. E por que teria essa crença? Certamente porque traz um prazer de superioridade, né? Que tem muito poder com a sua racionalidade. Mas é um prazer numa ilusão, afinal não desenvolve o raciocínio. Em função disso, a pessoa que questiona pode perguntar de onde veio essa ideia. Será que eu até então acreditei simplesmente porque alguém me disse que eu sou racional? Né? E enquanto crente, a verdadeira posição fica oculta nas trevas da ignorância. Então, para você buscar o conhecimento verdadeiro, é preciso que você primeiro admita que é ignorante. E isso dá desprazer. Muito mais fácil é ter um pensamento reflexo, imaginando que não acredito que sou ignorante e sei qual é a minha posição. Difícil mesmo é realizar esses esforços para descobrir a verdade, né? Assim como nós não gostamos de admitir que somos ignorantes, porque dá desprazer, será que nós não mantivemos a nossa verdadeira posição na existência também fora da consciência, porque provocou desprazer? Talvez então a nossa verdadeira posição foi a de atender impulsos irracionais e egoístas. Essa ideia também dá desprazer e muito mais fácil não pensar nela. Porém, essa hipótese explicaria por que muitas pessoas vivem inconscientes daquilo que são e de que vivem a sua vida para realizar projetos de outros. Muitos sábios estudiosos já nos alertaram a respeito de trabalharmos para projetos alheios achando que está atendendo a interesses pessoais. Freud foi um desses sábios que alertava porque desenvolveu uma psicologia de profundidade que tratava justamente da inconsciência. Quando começou a sua carreira na terapia dos problemas psicológicos, ele aplicava a hipnose e veio a conhecer uma técnica chamada sugestão pós-hipnótica. A sugestão pós-hipnótica é assim: o hipnotizador dá uma sugestão ou uma ordem para o sujeito. Essa ordem é para ser realizada depois da sessão, pode ser muitos dias após a sessão, e o curioso é que ele realiza em estado de vigília, como se tivesse tomado a decisão por si mesmo. Dando um exemplo, supondo que o hipnotizador disse ao sujeito que ele deve, daqui a 3 dias, no meio-dia, ir até uma parede e coçar a parede. E o sujeito faz isso. E quando você questiona por que você agiu assim, ele pode dizer: eu senti um comichão na minha mão e a parede pareceu o melhor lugar para aliviar, e de fato aliviou. Então, ele dá a impressão que ele agiu conforme o seu próprio interesse. Ele só justifica o seu ato. Então, o que ele tem na consciência? A justificativa. Mas ele está inconsciente do verdadeiro motivo do seu ato, que foi a ordem dada durante a hipnose. O problema mais sério em relação à atitude inconsciente é que sugestões são dadas fora da sessão de hipnose. Nós podemos dizer que em muitos momentos a gente pode estar atendendo às sugestões, agindo
como quem acredita que age por sua própria consciência, desde a infância. Mas, na realidade, são ordens que de alguma maneira entraram no nosso subconsciente. Bom, desta forma nós podemos verificar que pelos experimentos do Freud, as pessoas agem, né, a maioria das pessoas, as pessoas podem agir por obediência a motivos inconscientes ou ignorados, conforme a Sandra falou. Então, de qualquer forma, o que acontece? Elas não têm a consciência da motivação, da ordem dada, né? E, no entanto, sempre estão falando que agem por livre e espontânea vontade. Eu sou assim porque eu quero, porque eu gosto, e tem essa situação de falar que age porque elas são racionais. Então, o professor mostra nesse momento que a psicologia racional, ela é bem simples e todo mundo pode entendê-la. E também traduz para a simplicidade tudo e todas as coisas que muitas vezes são dificultadas, são feitas de maneira complexa só para poder valorizar a situação. E ele dá um exemplo muito claro que é a nossa própria situação. A Patrícia também falou sobre a situação do momento que ele fez esse programa. E desgostosos com tudo que nós estamos vendo no país, toda essa crise, crise na educação, crise na saúde, crise na segurança, nós nos sentimos irritados e desgostosos. E com isso, o que pode acontecer? Como nós não somos conscientes dos motivos dessa irritação, né, nós podemos simplesmente maltratar e fazer com que os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso lado, sofram por causa disso. Ou seja, nós tratamos essas pessoas com irritação, nós tratamos essas pessoas muitas vezes de forma agressiva e sem um pouco de amorosidade. Com isso, nós esquecemos toda a ética que foi proposta durante muitos anos pelos homens racionais na história, né? Nós deixamos de lado isso quando nós agimos dessa maneira totalmente agressiva. E com toda essa irritação diante dessa corrupção que a gente vem vendo, com toda essa situação da ética podre que nós estamos assistindo, nós não percebemos que as ordens vêm daqueles que querem assumir o poder, que querem mudar o poder para um poder mais autoritário, de maneira que demonstram essa sua autoridade quando eles fazem com que as famílias fiquem totalmente destroçadas, as instituições fiquem totalmente destroçadas, e com isso vai dando a condição para que esse poder possa ser imposto de maneira mais autoritária do que o poder que estava no momento, que era totalmente permissivo a corrupção, totalmente permissivo a degradação da ética, né? E nós podemos verificar que provavelmente, após nós magoarmos as pessoas, nós podemos perceber que nós magoamos essas pessoas e pedir desculpa. Mas como nós agimos de maneira totalmente inconsciente, nós vamos pedir desculpa, mas essa desculpa ela é mentirosa. Ela é mentirosa porque ela é da boca para fora. É aquela situação do politicamente correto. É aquela situação que a gente brinca, vou pedir desculpa para não perder a amizade. Então, mas nós não sabemos o porquê até que nós estamos pedindo desculpa. E continuamos agindo da mesma maneira. E continuamos irritados, nós continuamos agressivos e não percebemos essa situação. E com isso, com essa inconsciência,
essa inconsciência das ordens, né, que foram dadas para nós agimos como aquela pessoa que foi lá arranhar a parede, né, depois que foi hipnotizado e recebeu uma ordem. E é isso que nós fazemos. Nós praticamente estamos arranhando a parede sem sabermos que isso é totalmente inconsciente, justificando, e continuamos agindo sem prestar atenção nos motivos que nos levam a fazer isso. Então o indivíduo ele pede desculpa para mostrar que ele é bom, que ele é muito bacana, que ele sabe reconhecer os erros que comete, mas não porque compreendeu o erro que cometeu. Ele só vai compreender o erro que cometeu quando ele for capaz de fazer uma autocrítica e puder perceber que a agressão cometida foi a manifestação do animal dentro dele, dessa ordem inconsciente, desse impulso instintivo. Somente quando ele percebe, somente quando ele toma consciência que ele adquire um conhecimento a mais a respeito de si, é que ele vai começar a ter a oportunidade de controlar esse animal, de refrear as reações desse animal. E o professor coloca que tomar consciência, adquirir esse conhecimento a respeito de si mesmo, essa tomada de consciência é algo bastante difícil. Por quê? Porque normalmente a gente já acha que a gente tem consciência o bastante a nosso respeito. E a prova de que é assim é que não está buscando um conhecimento ao próprio respeito, não está procurando aprender. E com isso apresenta um comportamento que a gente fala um comportamento de sabe tudo. E agindo assim, ele fecha as portas da razão para a aprendizagem. O Freud, ele colocou que assumir essa postura, esse posicionamento psicológico, né, de fechar a porta para a consciência, de fechar a porta para a aprendizagem, ele chamou de resistência. É quando nós resistimos à aprendizagem, e principalmente sendo ela em relação a nós mesmos, né, a esse conhecimento. Um exemplo disso é quando depois de agredir, ser grosseiro, aí a gente diz assim, não era a minha intenção. E o professor explica, sim, pode não ser a sua intenção consciente, mas com certeza era a intenção inconsciente. E a esse respeito tem um programa dele no YouTube que ele esclarece muito essa situação. O nome é Intenção Consciente, Intenção Inconsciente. E o professor alerta que quando ele fala de consciência e inconsciência, não se trata de meramente um jogo de palavras. Ele está falando, ele está se referindo ao estado mental, ao estado espiritual do ser. O professor coloca que é preciso vivenciar na prática o que está sendo explicado. Quando a gente fala de consciência e de inconsciência, a gente está falando o quê? De percepção. Ele está falando de percepção e para isso ele traz a percepção gestáltica. E num outro momento, não no programa, numa outra aula, ele dá um exemplo para a gente possa entender isso. Então imagine que nós vamos sair passear com um amigo ou uma amiga nossa e nós estamos num lugar muito bonito, num lugar lindo e tem árvores lindas, flores, um pouco para adiante, em termos de profundidade, você vê lá um riacho, depois do riacho você vê uma vaca e lá no fundo você vê uma cadeia de montanhas, um lugar lindo. E aí a pessoa que está nos acompanhando fala assim, puxa, tira uma foto de mim. E nós tiramos uma foto dela. Então, no primeiro plano, você tem a pessoa que está sendo fotografada. Depois, vem as árvores, um pouco mais distante o riacho, a vaca, que talvez não quisesse que estivesse lá, mas está lá, e lá ao fundo a cadeia de montanhas. Então, a foto, ela tem no primeiro plano a pessoa, mas o quadro da foto ele é composto por todos estes elementos.
por tudo isso ao mesmo tempo. E esta é uma explicação que o professor nos dá sobre percepção. Quando eu percebo algo, eu não percebo algo isoladamente, só aquilo. É como a foto, eu vou ver a pessoa que está lá, mas eu vou ver muito mais coisa. Eu sempre vou perceber as coisas dentro de um contexto. Então, trazendo ainda essa experiência para nós, para que a gente possa entender, nós somos bombardeados de estímulos a todo momento. Agora, você está me ouvindo falar, mas daqui a pouco acontece um barulho lá fora, você presta atenção, e aí a barriga ronca porque está com fome, e aí percebe o calor, algo da memória vem, você pensa em algo diante do que eu estou falando. Então é como se fosse a foto. No primeiro plano, pode ser que seja eu falando. Esperamos que sim. No primeiro plano, vamos imaginar que seja eu falando. Mas tem muitas outras coisas, muitos outros estímulos nos bombardeando ao mesmo tempo. Então, do que o professor está falando? Há uma percepção integrada que compõe esse estado de consciência. Agora, se eu levo uma paulada na cabeça e tenho um problema cerebral e desmaio, eu entro num estado de absoluta inconsciência, porque eu perco contato com todas essas percepções. Se eu durmo, eu também perco contato, porém, essa consciência ela fica sendo relativa. Por quê? Eu estou dormindo, eu sonho, eu não tenho mais consciência dos estímulos exteriores, mas eu terei consciência dos estímulos interiores. Então eu ficaria, nesse caso, num estado relativo de inconsciência. O professor Jorge vem falando que somos ignorantes, que somos inconscientes, e também que somos ignorantes sobre esse fato de que somos ignorantes também. Mas ele não diz isso para ofender ou insultar. Na verdade, esclarecendo, todos nós somos sujeitos a um processo de seletividade. Pelo princípio do prazer, nós nos afastamos daquilo que dá desprazer e nos aproximamos daquilo que dá prazer. Então, em outras palavras, nós selecionamos aquilo que dá prazer em vez de selecionar aquilo que dá desprazer. E isso se dá no pensamento também. Nós buscamos pensar naquilo que dá prazer, nós selecionamos pensar naquilo que dá prazer, em vez de selecionar pensar naquilo que dá desprazer. Trazendo um exemplo, quando estávamos no ensino fundamental e a professora passava uma lição de casa antes do recreio, daí chegava a hora do recreio, a maioria de nós não ficava pensando na lição de casa durante o recreio. Acho que todos. Preferíamos pensar em brincar com os amigos ou brincar sozinho, mas não na lição de casa, porque a lição de casa é uma ideia desprazerosa. Prazeroso, sim, é a brincadeira. Então, isso é um exemplo para ilustrar que nós selecionamos, sim, o que pensamos e o que não pensamos, ainda que seja de maneira automática, inconsciente. Não é que eu tenha um planejamento, olha, agora eu vou deixar de pensar na lição de casa porque quero pensar em brincar. Não é assim, é automático. Eu simplesmente penso em brincar. E o professor Jorge traz também uma experiência, uma demonstração de que somos inconscientes em relação a muitas coisas. Reproduzindo esta experiência, vamos reparar que até agora ninguém estava consciente de que respira. Só agora que eu falei, estamos notando. Olha, nós respiramos. Não estávamos prestando atenção. Agora eu inspiro, depois respiro. Inspiro, expiro. Não, temos coisas melhores para ficar pensando. E também isso acontece com muitas outras coisas. Estávamos inconscientes, provavelmente, da cor da nossa própria roupa, a própria idade, o nome do homem que descobriu o Brasil. E só trazemos a consciência a estas informações
Agora que eu alertei. Agora que eu falei, cada um repara na cor da própria roupa, lembra a própria idade, pode ser desprazeroso, mas lembra. E também o nome do Pedro Álvares Cabral. Então, isso é uma demonstração de que somos, sim, inconscientes sobre muitas coisas, porque selecionamos pensar em umas coisas e não em outras. Ou seja, somos ignorantes sobre muitas coisas, ignoramos muitas coisas. E também é uma demonstração de que, se recebermos um alerta para lembrar, aquilo que estava no inconsciente pode ser trazido à consciência, desde que não haja uma resistência muito forte. E o professor em seguida traz uma metáfora para ilustrar, para explicar que existem níveis de consciência. A metáfora é a seguinte: é como se nós todos estivéssemos num galpão escuro, onde inicialmente não dá para enxergar nada, mas cada um tem um instrumento para iluminar o ambiente. Uns têm apenas um palito de fósforo, outros têm uma lanterna elétrica, outros têm um holofote. Então, cada um tem um instrumento para focar a sua atenção seletiva numa área maior ou menor, com mais ou menos detalhes. Então, assim, cada um tem um nível de consciência de acordo com o conhecimento que possui. Mas mesmo com uma fonte de luz bem pequena, apenas um palito de fósforo, é possível perceber muitas coisas importantes no meio dessa escuridão. Por isso, o nome do programa, Consciência, a luz que deflora trevas. Então, você tem razão. Às vezes, com pouquinha iluminação, com palito de fósforo, você consegue encontrar coisas valiosas. Porém, o que acontece? A resistência vai impedir que isso aconteça. O indivíduo fica impedido de descobrir coisas sobre ele, sobre a natureza. Por quê? Porque seguindo inconscientemente o princípio do prazer-poder, ele prefere, entre aspas, acreditar na ideia de que ele sabe muito. E sabendo muito, ele pode falar sobre todos os assuntos. E fala. Mesmo que fale de modo ignorante, de modo equivocado, ele fala. Um exemplo disso é quando ele vai falar sobre os fenômenos chamados espirituais, pelos filósofos, cientistas, né? Então, falando sobre os fenômenos chamados espirituais, Platão, no século IV a.C., separou o homem daquilo que ele realmente é, uma alma imaterial, como já foi dito, daquilo do que ele se percebe sensivelmente, como um corpo. Então, por essa ideia, nós somos almas imateriais que comandam formas materiais. E se ele estiver certo, e olha que ele tem um nível de consciência bem desenvolvido, um farolzão desse tamanho, né, Lúcio? Então, se ele estiver certo, quem o deprecia a si mesmo, porque ele nos colocou como almas de existência contínua. Mas, como a gente já falou, sem estudar, sem investigar, o indivíduo fala sobre tudo e vai torcer o nariz quando se trata de fenômenos espirituais. Ele vai dizer, isso é coisa de gente boba, né? Eu não falo sobre isso, né? Não quero nem saber. Então, se ele não estudou, o que ele está falando a esse respeito são apenas crenças. As crenças que ele adquiriu no seu processo educativo. E essas crenças expressadas por ele vão colocar, né, de forma clara qual é o posicionamento dele, de crente ou de estudioso. Essa crença é uma crença preconceituosa, porque ele está falando de algo antes de estudar profundamente sobre esse algo. Fica claro, então, que ou a gente tem conhecimento racional ou a gente tem crença. E prefere muitas vezes ficar com as crenças, porque elas nos dão prazer, o prazer de que nós somos racionais, mas, infelizmente, nos mantém na ignorância dos verdadeiros motivos que fazem-nos preconceituosos em relação aos fenômenos espirituais.
Porque fenômenos espirituais são os fenômenos psíquicos, são os fenômenos do humano. Falamos então de sentimentos e pensamentos que são expressos através do corpo material e que mostram a nossa posição. Bom, torcendo o nariz ou não torcendo o nariz, o fato é que existe gente muito séria estudando sobre os fenômenos espirituais, estudando sobre a telecinesia, estudando sobre a telepatia, estudando sobre os fenômenos de quase morte, e eles nos alertam que existem pensamentos e sentimentos se expressando fora do corpo material. Além disso, a gente tem um monte de leituras, né, que falam a esse respeito e dos fenômenos acontecendo em épocas diferentes da história, com povos diferentes da história. E quem estuda sabendo que está falando e estudando sobre fenômenos naturais, como outros quaisquer que ocorrem no universo. Então, Lia, a pessoa ela pode ouvir sobre esses fenômenos psíquicos e espirituais, torcer o nariz e dizer, eu duvido disso. Talvez ela prefira duvidar do que estudar. Ela tem todo o direito de selecionar onde vai focar a sua atenção consciente. Porém, ela faz isso naturalmente, tão naturalmente quanto os pelos que crescem nos sovacos. Então, o que está sendo alertado é justamente o seguinte, que quando a pessoa diz eu duvido, ela não coloca isso no sentido de tenho dúvidas, desconheço sobre o assunto. Ela diz eu duvido no sentido de não acredito. E com isso, ela revela que se ela não acredita nisso, é porque ela acredita em outras coisas, em coisas opostas ao que está sendo dito. E, ao mesmo tempo, ela revela com a sua postura que ela age como um crente. Por quê? Porque ela não está disposta a raciocinar sobre os alertas dados. Ela não está disposta a raciocinar para descobrir os motivos de suas ações e nem descobrir qual é a sua real, sua verdadeira posição na existência. E esse foi o compromisso que nós assumimos desde o primeiro programa. Raciocinarmos juntos com o professor Jorge para descobrirmos os motivos das ações que causam tanto prejuízo para nós e para a natureza. Então, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho a respeito de raios solares sabe que o Sol irradia raios infravermelhos e ultravioletas. E que esses raios normalmente são ignorados, porque são invisíveis para nós. E essa pessoa, então, que nunca estudou, que nunca dedicou sua atenção aos raios solares, chega e diz assim, eu não acredito nisso, isso aí é coisa de gente boba, imagina, eu duvido disso. Ela está revelando com a sua fala a sua crença ignorante, que é incapaz de impedir que os raios solares existam e continuem influenciando, seja prejudicando ou ajudando. Parece até um absurdo alguém se referir aos raios solares dessa maneira, mas isso é só um exemplo para ilustrar que é exatamente isso que acontece com aquele indivíduo que, diante dos fenômenos espirituais, diante dos fenômenos psíquicos, torce o nariz e diz não acredito. E se esse indivíduo insiste em dizer não acredito, para o estudioso desses fenômenos, ele está mostrando a sua crença preconceituosa e ignorante. E isso não pode impedir que o estudioso dê um sorriso sarcástico diante daquilo que o ignorante sobre o assunto fala. Porque o estudioso sobre os fenômenos naturais sabe que, gostando ou não gostando, acreditando ou não acreditando, todos se beneficiam ou se deixam prejudicar pela luz do sol. O alerta que o professor Jorge está dando no programa é justamente para que a gente tome consciência, para que a gente perceba a nossa posição de crentes. E uma vez percebido isso, que possamos raciocinar juntos para buscar os conhecimentos que vão permitir que a gente mude a nossa posição de crentes
para racionais. Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história. Gabinete de Leitura Sorocabano, incentivando a leitura e preservando a história. Tô pensando em te deixar, minha terra a qualquer hora. Não posso parar de pensar em alguém que vive longe, longe de nós dois agora. Eu tô pensando em ser feliz, e minha mãe quer uma nora. Se eu encontrar eu volto logo, te confesso, ela me disse, sou o homem que ela adora. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Meu coração tá no Rio Grande e o pensamento lá pra cima. Meus olhos procuram saber todo dia, toda hora o teu sorriso de menina. Eu tô pensando em ser feliz, vou pra Santa Catarina. Sozinho aqui não sou ninguém, diz meu bem, me diga onde está meu bem, me ensina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, Timbó ou Indaial, sei que é linda esta menina. Amanhã de manhãzita eu vou propor, eu vou recorrer logo a pé, terminaram as esquinas no martelo, eu vou cantar no chinelo pro meu filho. E amanhã de manhãzita eu vou propor,
eu vou de novo recorrer o Dagoté. Terminaram as esquilas no martelo, eu vou campear com chinelo pro meu pé. De quando tiver uma cruzada pela vila, onde cochilas tem doenças querendona, não é demais pra quem vive numa estância, matar a ânsia escutando um acordeão. De quando vês uma cruzada pela vila, onde cochilas tem doenças querendona, não é demais pra quem vive numa estância, matar a ânsia escutando um acordeão. E aí, Fernandinho, fala, companheiro, quem deve, companheiro, quem deve não vive, e quem vive não deve, credo. Lá na minha terra é mais ou menos assim, quem deve não vive, quem vive não deve, companheiro. Mas quando sobra um sorriso, companheiro, para um tropeiro que campeia no cestear, o mundo velho se derrete num lavar, a gente sente uma vontade de ficar. Semana na hora e manhã quase seca, mas não importa o que bom nos apaixona. No mês que vem volto de novo, Deus me livre, matar a ânsia escutando uma acordeão. Semana na hora e manhã quase seca, mas não importa o que bom nos apaixona. No mês que vem volto de novo, Deus me livre, matar a ânsia escutando uma acordeão. E é bom escutar uma acordeão.